Não vai, não. Aqui bateu dos ruídos. Então seja bem-vindo a mais um Think Tank, neste caso o Think Tank desta semana, terça-feira, dia 9 de Abril do ano da graça 2024. Connosco, já sabe que o Think Tank é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para fazer a análise semanal da economia e da política. Connosco também, semanalmente, estão o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, o Jorge Marrão, também à esquerda, e o Carlos Albuquerque, à direita. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que primeiro o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis, e este programa ainda tem ajudado a produção do grupo Sem Diesel e Data. E, finalmente, ainda temos uma parceria com a beltseguros.pt, que faz corretagem de seguros online. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me tentar sumarizar aquilo que são os temas que os nossos convidados escolheram para hoje. E então, temos insiders versus outsiders, símbolos da República e atitudes do PS e da Aliança Democrática, intensidade das crises e atitudes dos políticos. Carlos Albuquerque, como foste tu que escolheste aqui a agenda, vou começar por ti. Bom, eu fiz em princípio, boa tarde a todos, antes de mais. Eu fiz depois aqui, um bocadinho agregado daquilo que foram as conversas que preparámos para isto. Vocês é que são os convidados, vocês é que fazem a agenda, por isso. Mas eu posso começar com o tema, por exemplo, dos símbolos, que é aquele que podemos então, rapidamente... Estás a falar da questão do logótipo? Estou a falar da questão do logótipo ou do logotipo. Para mim é sempre logotipo, mas não faz mal, é irrelevante. É um tema que tem sido muito falado, é um tema que tem sido muito referido. Mas não é da República, é do Governo. Já lá vamos. É um tema que tem sido muito falado, é um tema que tem sido tratado por muita gente, é um tema que tem sido muito discutido. Uns valorizam, outros desvalorizam. Eu acho que é um tema que tem que ser valorizado. Então porquê? E eu acho que há aqui três aspectos que são fundamentais. Nem sequer vou falar no tema da estética, porque se levarmos este tema às questões da estética, é desvalorizar completamente aquilo que são o tema em si. E o tema não tem nada a ver com a estética. As conversas não têm nada a ver com a estética. Isto não é como numa empresa, em quando queremos fazer uma alteração do logotipo, contratamos uma empresa de design que faz isso. Não tem nada a ver com isso. Eu gostava de dar três notas que são, no fundo, também de algum modo, temas que o João Miguel Tavares falou no público sobre ele, um tema que a Helena Matos também falou. O primeiro é, na alteração, uma das justificações, o João Miguel Tavares falou disso, eu acho que é totalmente relevante, o tema quando se diz que este novo logotipo é inclusivo, estamos a dizer que o anterior é exclusivo. Ou seja, estamos a falar em tónicas de inclusão ou de exclusão e estamos a ideologizar o próprio logotipo ou a bandeira ou os símbolos representativos do nosso país. Eu pessoalmente acho que não tem nada a ver com inclusivo nem exclusivo. Quando ele diz que este tema é mais inclusivo que o anterior, porque é ateu, e não, estamos de algum modo, na minha opinião, a desvalorizar aquilo que são os símbolos que são constitucionais, e isso é muito importante. A nossa bandeira é constitucionalmente aquilo que é o símbolo do país, e aliás o artigo da Constituição diz que é o símbolo da unidade nacional, é o símbolo da nossa soberania, e aqueles são os elementos da nossa soberania. E dizer-se que retirar elementos que estão na nossa bandeira, retirar elementos que são símbolo da nossa soberania, torna a representação mais inclusiva, é dizer que a nossa história tem aspectos quando digo exclusividade, é que exclui um conjunto de pessoas. Não exclui. A bandeira é uma representação, a bandeira é um símbolo. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Por exemplo, eu tive uma ligação forte com Moçambique há algum tempo atrás. Eu assisti lá a discussões sobre a bandeira de Moçambique ter uma arma na bandeira. Diziam que era a única bandeira do mundo que tinha uma arma na bandeira. Não sei se é, mas tem uma metralhadora, não é? É, uma Kalashnikov. Eles discutem se deve ou não devem manter. Mas isso é uma discussão salutar. Essa discussão pode existir. Sim. Agora, o que não se deve é tornar ideológica, desta perspectiva, a discussão de um símbolo que é constitucional e não se pode mudar de uma forma que é completamente fora da discussão que deve ser tomada a este nível. Um segundo ponto é o tal conceito que tu falavas.
o conceito de é o símbolo da República ou é o símbolo do governo. Ao transformar o símbolo do governo, entre aspas, no símbolo da República... Já ali está aquele Kalashnikov na bandeira de Moçambique. Exatamente. Isto é uma discussão que se coloca, que eu ouvi várias vezes em Moçambique. É lógico, é uma discussão que faz todo o sentido. E a haver alguma alteração a este nível, são os órgãos de soberania do país que têm que levar essa discussão em termos, digamos, de nacionais, e não de repente alguém resolver mudar por isso mesmo. E portanto, a discussão existe e faz sentido. Mas do ponto de vista de Moçambique. Do governo e da República, porque eu acho que os símbolos da República estão na Constituição. Isto é um símbolo do governo. Exatamente, o tema é esse. Os símbolos da República, se houver o artigo 11º da Constituição, os símbolos da República estão na Constituição. O governo pode criar um símbolo para o governo, cada ministério pode criar um símbolo para si próprio. Eu admito que o símbolo do Ministério da Agricultura possa ser diferente do Ministério das Finanças. É irrelevante. Sim, agora, mas é por isso que eu não percebo este sururu todo à volta da mudança do logótipo. Não, porque o logótipo... Nomeadamente a parte ideológica que estás a dizer. A ideológica é que o governo tirou, primeiro tirou Governo de Portugal e passou a República de Portugal. E, portanto, aí utilizou o símbolo que se mantinha, era um símbolo de representação da própria República. E depois, ao mudar o símbolo de representação da República, então aí ideologizou a mudança, no sentido em dizer que este símbolo agora é mais inclusivo, quer dizer que aquilo que eram os ícones, aquilo que eram os elementos representativos da nossa República, eram exclusivos, ou seja, excluíam. Não excluem, estão na Constituição, são constitucionais. Nós podemos, essa discussão pode acontecer, mas não é desta forma leviana e simples como foi feito. Portanto, e aparentemente, quando se diz que vamos mudar os símbolos porque este não é inclusivo e agora passa a ser inclusivo, é uma discussão que é profunda. É uma discussão que há até eu até diria, de respeito pela própria Constituição. No sentido em que estamos a fazer uma alteração com um peso muito significativo naquilo que são os nossos símbolos. Nós, quando vemos os nossos atletas no estrangeiro a ouvirem o hino nacional e a nossa bandeira a subir, a nossa bandeira é aquela, não são 3 cores. Aliás, eu questiono muitas vezes como é que os países se revêem tantos países em bandeiras que têm só cores. Pois. A nossa, eu acho que é muito mais rica. Pois é. A nossa é uma bandeira que tem símbolos nacionais. Ou então hinos nacionais sem letra. Hinos nacionais sem letra. Às vezes é dificuldade em Espanha. Em Espanha tentaram criar um hino e ninguém aceitou. Mas pronto, às vezes a dificuldade faz isso. Mas, portanto, ponto número 1, acho que houve uma ideologização do símbolo. Ponto número 2, isto é reforçado quando se transforma de símbolo do governo em símbolo da República. Ponto número 3, isto é um símbolo de representação do nosso país, e as pessoas é que depois criam, depois tomam medidas que são inclusivas ou exclusivas. Não é o símbolo que é inclusivo ou exclusivo. Imaginemos agora que, para tornarmos tudo mais inclusivo, deixamos de ter cerimónia religiosa no Mosteiro dos Jerónimos. Não faz sentido nenhum. Vamos tornar os Mosteiros dos Jerónimos mais inclusivos. Então deixa de haver a missa dominical. Isto é uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido. E, portanto, quando o PS fez esta transformação, esteve mal. Eu aceito esta transformação agora, voltamos ao anterior. Agora, queremos discutir o tema, pode ser perfeitamente discutido, mas ser discutido de uma forma que é construtiva, que é séria e é abrangente. Além de que eu suspeito que o país tem coisas muito mais importantes para estar a tocar. Camilo, tem, mas eu ainda ontem ouvi na rádio uma discussão sobre isso com uma jornalista. Penso que o Luís Montenegro colocou isso no Twitter ou no X e teve umas centenas de milhares de adesões. E a senhora dizia que as pessoas que foram ali aderir e disseram que concordavam com aquilo não devem ter mais que fazer. Desculpe, quer dizer, uma jornalista não pode dizer isto, é desprezar completamente de 600, 700 mil pessoas. Acharam que era importante. E as coisas importantes num país são aquelas que as pessoas acham que são importantes, não é aquelas que cada um de nós acha que é importante. Eu posso achar que é muito importante o treinador do Benfica, mas não é isso que importa para o país, porque as pessoas Por acaso não é, mas enfim. Eu sei que é, estamos aí no mesmo. Mas quer dizer, o que é importante num país é aquilo que as pessoas acham que é importante, não é aquilo que cada um de nós pensa só por si. Portanto, eu quis trazer o tema porquê? Porque acho que é relevante
só mais uma nota para terminar. Isto é encostar o PS, o AD ao Chega ou não é encostar? Pá, é completamente indiferente. É uma estupidez. Completamente indiferente. O que eu acho é que os símbolos da República são reflexos, são constitucionalmente aqueles, é a bandeira portuguesa daquela forma, é o hino nacional que é a portuguesa, e isso só deve e só pode ser mudado enquanto símbolos da República, com um processo que é um processo quase tipo revisão constitucional. Joaquim, esta forma como são todos discutir isto é leviana? A querela das bandeiras é sempre uma querela de regime. Havia as bandeiras da monarquia, como depois apareceram as bandeiras da República. Ora, o que estes símbolos representam são épocas da história que nos informam hoje de opções seguidas no passado, mas que, à luz dos critérios da atualidade, perderam grande parte da sua vivacidade. Ou seja, as cores esbateram e hoje está-se um pouco como Dom Sebastião, que no meio do nevoeiro não sabe encontrar o país. E o problema com o nevoeiro e o Dom Sebastião é que nem nós vemos o Dom Sebastião, nem o Dom Sebastião nos vê a nós. E tendo existido nas circunstâncias históricas de cada época, quando projetamos no presente, muitas dessas coisas perderam o seu significado. É curioso que a questão dos situacionistas venham, mais uma vez, a propósito das questões de regime, neste caso, saturação do regime da Terceira República. O situacionista é o que está do lado do poder. Na monarquia é o que está do lado do rei. Na República, o situacionista não é necessariamente o que está do lado da maioria, mas o situacionista é o que defende um regime que é compatível com diversas maiorias. Porque essa é a regra da democracia. Precisa sempre de uma maioria, mas a maioria vai mudando ao longo das circunstâncias históricas. Quando agora se volta a falar de situacionistas e não situacionistas, voltamos a uma distinção que era muito importante no salazarismo. Os que eram do regime e os que eram contra o regime. Em sociedades fechadas, com fronteiras bem definidas e, portanto, com uma identificação clara de quem manda, o situacionista é habitualmente um representante ou um dependente do poder. Quando há mudança de regime, então há também mudança das classificações do situacionista e do oposicionista. Hoje, praticamente só há monárquicos no sentido afetivo do termo, não no sentido de força política, mas no sentido de memória de outras épocas, mas
serve-nos de comparação para colocarmos a seguinte pergunta: o que é a constante histórica? É a definição das fronteiras, que distingue o que somos nós do que são os outros, ou é a procura de autonomia de tal modo que não se perca a identidade nacional, porque ao aceitarmos certos desequilíbrios acabamos por transferir o poder para entidades externas. Eu recordo isso agora porque ainda recentemente nós estivemos subordinados a intervenções externas, ainda que benévolas, mas que foram interpretadas internamente como escolhas políticas dos decisores nacionais, que estariam a utilizar a crise financeira para deliberadamente acentuar a crise política de viabilidade do regime republicano democrático. O facto desta mistura de dependências da crise e de consequências políticas da resolução dessa crise é um dos exemplos mais acentuados do que são os efeitos dos interesses particulares na identificação dos problemas nacionais. De facto, nem a Troika foi organizada com a intenção de dominar a política interna, nem os que tiveram de recorrer à Troika deixaram de reconhecer que foram os governantes anteriores que permitiram os desequilíbrios que a seguir tiveram como consequência a necessidade de recorrer ao auxílio externo. Recordado isso agora é importante porque protagonistas dessa crise de há 10 anos atrás voltam ao primeiro plano da política nacional. E seria importante que agora fosse feita justiça àqueles que aceitaram impor a austeridade para corrigir os erros dos que nunca reconheceram a sua responsabilidade nesse desequilíbrio que tornou necessário o recurso à austeridade. Dito de outra maneira, identificar a responsabilidade é uma das condições mais importantes para a avaliação política dos protagonistas. Porque se não se identificam as responsabilidades, então tudo é permitido, incluindo a mentira sistemática. No caso de Portugal, a mentira sistemática tem agora um problema adicional, que é o facto de pertencermos à União Europeia, porque somos avaliados
e julgados não apenas por aquilo que somos, mas também por aquilo que podemos trazer para contribuir para a União Europeia de que fazemos parte. E, portanto, a responsabilidade é agora um pouco maior do que quando era apenas a responsabilidade dentro das fronteiras nacionais. Joaquim, já voltei a essa parte. Deixa-me só ouvir-lhe o Jorge sobre a questão dos símbolos. A questão dos símbolos é uma questão mais séria do que parece, porque nós podemos transformar a política como um problema único e exclusivamente económico, que é dizer que estamos aqui para resolver o bem-estar das pessoas através de lhe darmos capacidade delas terem mais bens e serviços. No fundo, a política transformada naquilo que penso que foi Jorge Sampaio que dizia que há mais vida para além do déficit. No fundo, era do orçamento. E nós temos que pensar que a natureza humana, as sociedades não funcionam assim. E essas pessoas que dizem que o assunto não é assim tão relevante têm que ter algum cuidado, porque cada vez que há uma alteração de regime significativa, o que acontece é que os símbolos desse regime têm tendência a ser derrubados. Estou-me a lembrar das estátuas, estou-me a lembrar dos quadros, no fundo escondem-se memórias, e isto é a vida de um povo. A vida de um povo é espelhada nos símbolos que vai absorvendo ao longo da sua história. Porquê é que este símbolo foi relevante, esta atitude de Luís Montenegro? Porque o PS, com a sua arrogância intelectual e de esquerda, embevecido com as teses da extrema-esquerda, acha que tem direito a fazer aquilo que entende nos símbolos da nação, porque eles são os progressistas, todos os outros são os reacionários. É típico da esquerda. É típico da esquerda. E isto é sempre um processo revolucionário, ou seja, a esquerda, para a esquerda, e portanto há grandes diferenças entre a esquerda e a direita, mas uma das grandes diferenças é que para a esquerda a história é um equívoco, ou seja, as pessoas de esquerda acham que o que eles estão a dizer que vai ser o futuro é que está certo. Vão atrás das utopias. As utopias já nos levaram a sítios muito errados. Se me lembrar da União Soviética e se me lembrar de outras que por aí existiram, que é a ideia que conseguem, através do Estado, reconstruir o homem. Quando alguém propõe dizer que um símbolo é inclusivo, eu posso dizer, e porquê é que não dizes que é exclusivo? É indiferente. É a ideia que ele quer transmitir com um novo símbolo. Então afinal o símbolo é importante. Porque essas pessoas dizem que o símbolo não é importante, é porque não é o deles. E pronto, e aí entramos naquilo que nos interessa, que é a ideologia. E isto é mesmo ideológico, nós não nos podemos equivocar. Há uma ideologia de renegar uma parte da história do país. Porque nós fomos uma potência colonial, porque tivemos um império, porque tivemos escravatura, tudo está errado. Racistas. Eles nem pensam porque é que são portugueses. Porque houve uns tipos que acharam que os espanhóis não deviam cá estar, porque senão nem isso eram. Mas constroem um cenário idílico. Nada disto é real, ou seja, são coisas, os utópicos vivem num mundo paralelo, e portanto esta esquerda vive num mundo paralelo, que é o mundo de que este fim de semana andei por umas livrarias, porque tinha-me comprometido aqui com o Joaquim que ia comprar o livro que ele tinha falado, O Impasse de Sá Carneiro. E encontraste o livro? Encontrei o livro. Está aí? Não trouxe, esqueci-me no meio do, esqueci-me do livro. Era para mostrar ao pessoal a capa do livro. O livro O Impasse de Sá Carneiro. E encontrei um livro escrito por um inglês sobre como é que ele tinha visto Portugal. Ele se casou em Portugal e teve filhos em Portugal. E o livro é interessante porque é um inglês a descrever-nos como é que ele viu Portugal. Diz, é o melhor país do mundo, e começa a dizer porquê, mas também vai-nos apontando. E começa o livro com uma coisa extraordinária, que é
assistiu a uma corrida de touros na Praça de Campo Pequeno. E diz ele, um povo que se diverte a pegar um touro, 8 tipos à frente. Está aí a capa do livro. Não é? Um povo que se diverte numa atividade de alto risco é um povo que eu tenho que admirar. Porque há uma coisa que não é inconcebível, como é que 8 tipos vão para uma praça e pegam um touro. Ora, se nós pegarmos nas teses do PAN, que isto é uma tradição portuguesa, nada disto devia existir. Porque isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum à luz do quê? De uma ideologia. Ora, eu tenho que pensar que as outras pessoas também têm a sua ideologia. O problema desta arrogância intelectual é que não é permitido outra maneira de pensar. E por isso é que Luís Montenegro fez bem, porque veio dizer uma coisa simples. Eu não estou de acordo com aquilo que foi feito. É a minha ideologia contra a tua. Eles acham que não. O símbolo nacional é monopólio de uma esquerda que é uma espécie de uma metalinguagem em Portugal. Não há mais nenhuma linguagem admissível a não ser da esquerda. Mas não é só da esquerda. A própria, uma parte do jornalismo alinhou nisto. Mas já vamos falar no jornalismo e da crise do jornalismo, que é uma crise do regime. Eu acho que a gente tem passado por cima da crise do jornalismo e eu, quando vi agora o tema de Pedro Passos Coelho, vejo o tema dos símbolos e vejo tudo o que se passou nos últimos tempos e do Chega, eu olho e digo assim, nós temos uma crise do jornalismo muito mais profunda do que parece. Porque é como se o jornalista se tornasse uma espécie de guerrilheiro de uma tendência das sociedades. É um jornalismo que não escrutina o que está de errado da política à esquerda ou à direita. É um jornalismo que tem uma ideia para onde é que o país deve ir. Isto é um jornalismo péssimo, porque o jornalismo, nós precisamos de jornalismo para que critique tudo e todos, sem problema nenhum com isso, ainda que faça as suas escolhas editoriais. Por exemplo, o caso, nós estamos aqui hoje a ter esta conversa, não é por acaso que o Carlos escolheu o tema dos símbolos, é porque ele ideologicamente acha que é um tema relevante, fez a sua escolha, mas não pode ser, como é que dizer, nós não podemos, temos que fazer este debate de forma livre e aberta, admitindo que há outras pessoas que pensam de maneira diferente. Mas o que essas pessoas dizem que esse assunto não devia ser discutido porque é de suma menos importância, é porque não querem o debate, que é muito pior. Não querem a liberdade democrática de fazer opções. Eu acho que aí teve muito bem. Na altura, estava-me a lembrar, quando os Filipes ocuparam Portugal, também mudaram a bandeira. E o povo, na altura, nunca mais se esqueceu disso. Também quis mudar outra vez. Porquê? Quis voltar à sua bandeira. Se o governo português, legitimamente eleito, considera que, para expressar a sua vontade, muda o papel timbrado das suas cartas, ele tem esse direito, dado que o outro se arrogou ter esse direito. Uhum. Quer dizer, é tão legítimo um como o outro. Agora não ponham a dizer que este é menos importante que o outro. Não é nada disso, são os dois igualmente importantes. Se querem continuar a brincadeira, se o Pedro Nuno Santos disser que a próxima campanha eleitoral que fizer, que são todos a treinar para isso, basicamente vão adiantando, se a próxima campanha é que também vai mudar o papel de carta do governo, não há problema nenhum que os portugueses interpretarão isso como quiserem. Agora, nós não podemos passar por cima destas coisas julgando que não estamos a falar de coisas sérias, porque nós estamos a falar de coisas muito sérias. E isto é um sintoma de uma crispação e de uma, diria, deriva quase inconstitucional, que é como se houvesse um monopólio ideológico e partidário sobre a nação, sobre o regime, incluindo a forma como o governo quer passar a sua imagem. Eu acho que isto é uma violência brutal. Eu acho que é mesmo à portuguesa, já não se percebe. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, quando foi a formação do euro, quando foi a questão da bandeira da Europa, quando foi a questão do hino europeu. Agora muda a Comissão Europeia, muda o Presidente do Conselho Europeu. Esta bandeira não é suficientemente inclusiva, está-nos a faltar aqui umas estrelas,
não sei quantas estrelas eram, que era o número de países, agora vamos pôr outra e vamos mudar de azul, vamos pôr o arco-íris, porque o movimento LGBT é uma coisa muito importante. Às tantas, e é óbvio que afinal é importante. E as convenções sociais são o mais natural na natureza humana. Conta-se uma história de um professor nos Estados Unidos, que há um aluno que chega lá e que diz que estava cansado das convenções sociais. Estava cansado. Isto não faz sentido nenhum. Cada um deve fazer o que quer, estas convenções sociais. Então o professor responde de uma forma muito simples. Amanhã, se faz favor, cada um vem vestido como quiser. Eu venho nu. Como é que os senhores vêm? A turma ficou todos olhando uns para os outros e o tipo que era contra as convenções sociais, não, isso eu não estou de acordo. Então tu tens uma convenção social, é que eu não devo dar aulas nu. Pronto, então é uma convenção social como outra qualquer. Ora, pois é assim que a natureza se faz. Nós vamos adquirir convenções sociais e o tempo corrige-as. Agora, quando nós queremos estas correções revolucionárias, o resultado é este. É uma intolerância de uns contra os outros. A revolução sempre foi isso. A revolução devora sempre os seus revolucionários. Mas também cria um movimento de fricção que depois tem uma solução sempre muito mais complexa. Marcelo Caetano queria fazer a evolução na continuidade e não lhe saiu aquilo muito bem. Calhou-lhe com uma revolução. Nós agora estamos a fingir que não estamos a... Nós temos revolucionários tardios na política portuguesa. Nós é que ainda não percebemos. Os revolucionários que foram silenciados pelo 25 de novembro, aqui na altura do Joaquim Aguiar e de Ramalhianos, andam por aí. Eles já não estão fardados, já estão mais velhos, mas ficou lá muito dessa revolução na cabeça. E, portanto, eles querem deixar um legado revolucionário. E, portanto, esse foi o tema do Costa que, no final do dia, perdeu o símbolo que ele não... Tu tinhas também sugerido Insiders versus Outsiders, não é? Foi mais, o Insiders versus Outsiders é mais um tema ali da lavra do Jorge, que gosta e acho que tem argumentos muito sobre isso. Mas só para acabar com este tema e a importância. O problema das identidades é um problema importante. E a forma como se utilizam as identidades. Por exemplo, os partidos extremistas passam a vida a dizer o nós e o eles. Sim. Nós contra eles. E a questão do nós é um tema de identidade. Qual é a identidade que faz com que nós sejamos diferentes deles? Muitas vezes na direita, um partido de extrema-direita utiliza no nós critérios exclusivos. Ou seja, diz a identidade a nossa identidade nacional é baseada no nascimento. E quando se baseia no nascimento, entra-se numa lógica de xenofobia. Aliás, curiosamente, a palavra, eu vivi algum tempo na Grécia e conheço um pouquinho de grego, xeno, é uma palavra grega para estrangeiro. Um estrangeiro em grego diz xeno, ou xeno é estrangeiro. E fobia todos sabemos que é medo. A palavra xenofobia tem esta origem grega de medo do estrangeiro. Quando se utiliza como critério de identificação nacional o nascimento, estamos a entrar numa lógica de xenofobia e é exclusiva. Porquê? Porque um estrangeiro que vem cá não pode ser considerado igual aos portugueses porque não nasceu em Portugal. E este tema da identidade nacional é um tema que é relevante neste sentido. Como é que criamos uma identidade nacional? Criamos de uma forma inclusiva ou exclusiva. Uma forma inclusiva é dizer que nós somos nacionais porque nascemos cá, gostamos desta bandeira, sentimos portugueses, mas aceitamos todos os estrangeiros da forma que se vierem para cá e cumprirem com as nossas normas, com as nossas leis, com os nossos princípios, têm uma vida, são considerados em Portugal como um qualquer português. E não, se dissermos não nasceu cá, nós não o podemos aceitar bem. Portanto, é um critério exclusivo ou inclusivo. Mas o critério, portanto, a bandeira e os símbolos da bandeira nacional nunca foram colocados em causa, penso eu, depois de 1910. Hoje há quem fale na letra do hino, nomeadamente os canhões, etc. É um tema que pode ser discutido, mas discutido de uma forma séria. Portanto, quer dizer, o tema da identidade nacional pode levar a estas lógicas.
E a xenofobia aplica-se à extrema-esquerda. Quando a extrema-esquerda diz nós não vamos deixar que os estrangeiros comprem casas em Portugal, é uma forma de xenofobia. Claro que é. Portanto, a xenofobia existe de muitas situações. Eles é que querem fazer crer que não é. É uma forma de xenofobia. Quando a extrema-esquerda diz e quando o Bloco de Esquerda propõe que os estrangeiros não podem comprar casas em Portugal, porquê? Porque vão roubar as casas dos portugueses. Depois isto é uma pura xenofobia. Mas depois deixam entrar 900 mil pessoas sem qualquer controle. E depois quando dizem que os imigrantes não podem entrar porque roubam os empregos portugueses, é outra forma de xenofobia. Mas são duas formas de xenofobia. E, portanto, o que é engraçado é que se aceitam formas de xenofobia de uma forma acrítica, como a xenofobia de esquerda, ou como a xenofobia de extrema-esquerda. E aqui qual é o fator de identificação, qual é o fator de identidade da extrema-esquerda? É o sentido de classe. É o fator de identidade quase do ponto de vista de riqueza ou não riqueza. E, portanto, mas um fator de identidade da extrema-esquerda que é baseada na classe é ao mesmo tempo um fator de identidade que exclui os outros. Somos nós contra os outros. E aí estamos no mesmo nível. E, portanto, há xenofobias de direita que utilizam muito o nascimento como fator de identidade nacional. Há xenofobias de esquerda que utilizam a classe social e, digamos, como fator de identidade nacional. Portanto, estamos aos dois níveis. E, portanto, Camilo, só para acabar, este é um tema importante porque é um tema que vai muito profundo. Porque já estamos com mais de metade do programa só com este tema. Por mim, está. Insiders versus outsiders, Carlos. O que é que eu vou ser muito rápido, isto também é um tema, quer dizer, nós discutimos aqui temas que podemos estar aqui o resto do dia a discutir, e o tema de insiders versus outsiders, já aqui falámos em tempos sobre isso. Aliás, eu inclusive escrevi um daqueles artigos para o Jornal de Negócio em que falava que o PSD foi capaz no passado de criar no seu seio outsiders que fizeram alterações muito importantes no país. O Sá Carneiro foi um outsider na altura, um outsider que saiu, que não estava dentro daquele universo mais da Revolução do 25 de Abril, dos militaristas, etc. Mas era um homem profundamente democrático, como todos sabemos, e um dos seus aspectos importantes foi acabar com a intervenção do Conselho da Revolução e, digamos, limitar muito a intervenção dos militares no poder, que naquela altura o Conselho da Revolução é que aferia da constitucionalidade das leis. É uma coisa que me faz, como dizem os espanhóis, se me põem las pelas da punta. O Conselho da Revolução era o Tribunal Constitucional. Exatamente. E uma das lutas do Sá Carneiro foi acabar com o Conselho da Revolução e criar um Tribunal Constitucional, que é o normal em qualquer país civilizado e democrático. E quem é o outsider do PSD hoje? O PSD depois teve o Cavaco Silva, que foi um outsider, e o conceito de outsider podemos vê-lo de duas formas. Podemos vê-lo na perspectiva de estar dentro ou fora do regime, estar dentro ou fora do sistema, mas podemos ver o outsider como aquele que traz soluções outsiders, como aquele que traz soluções fora do mainstream. E o que interessa para um país é, acima de tudo, um outsider que traga soluções, que sejam soluções outsiders, soluções que não são as mesmas. E diz-se muito a história do Einstein, parece que o Einstein diz que não vale a pena com as mesmas soluções procurar resultados diferentes. Portanto, o conceito de outsider é efetivamente esse. E a pergunta agora que tu fizeste, onde é que está o outsider dentro do PSD? Eu neste momento não encontrei. Será que vai haver? Não sei. Fala-se muito, por exemplo, que a nível do Chega temos um outsider. Será efetivamente um outsider? Será um insider-outsider? Será que temos soluções que nos aparecem a partir do Chega? Eu também não encontro soluções. Encontro problemas. Encontro levantar problemas. Que aliás escrevi isso hoje, encontro um partido que apesar de tudo tem esta vantagem. Levanta problemas, levanta questões. E quando tem 1.100.000 ou 1.200.000 eleitores, significa que os problemas que este partido levanta são problemas efetivos. Porque, outra vez, os problemas do país são os problemas que as pessoas do país sentem que são problemas seus. E aqui há 1.200.000 eleitores que sentem que aqueles problemas que o Chega levanta são problemas do Chega. O que é que isso significa? Que o partido de poder, neste momento,
têm que levar esses problemas em consideração. E não vale a pena virem dizer outra vez a armadilha da esquerda, sempre que o PSD, aliás, há hoje alguém que escreve isso no jornal, sempre que o PSD toma ou leva em consideração problemas levantados pelo Chega, está a ser encostado à extrema-direita. Não está. Não está. O PSD, ao levar esses temas em consideração, está apenas a levar em consideração temas que são relevantes para 1.200.000 pessoas, pelo menos. Se calhar são para mais. Só vou acabar só com um tema um bocadinho mais conceptual. A maioria, os governos da maioria numa democracia são uma tecnicalidade. Quer dizer, quando se elege, quando se coloca no governo o partido que foi mais votado, isto é um tema técnico. Porquê? Porque, em teoria, numa democracia, se quiséssemos satisfazer os interesses de todos e de uma forma livre, um governo devia ser quase eleito por 100% das pessoas, de uma forma livre. Portanto, a democracia pura seria, em liberdade, temos alguém que tem o consenso de 100% da população. Só que isto é um aspecto claramente ilusório, porque os interesses de cada um de nós são diferentes, são divergentes as ideias, e, portanto, quem é que se coloca no governo? Aqueles que têm o apoio da maioria. É uma tecnicalidade. Mas quem se coloca no governo não é para defender quem apoiou esse partido. Quando se coloca no governo, o governo tem que ter em conta e tem que ter a dimensão de todo o país, de todas as pessoas do país, de todas as classes do país. E quando não tem, então aparecem os excluídos. E quando aparecem esses excluídos, criam-se o crescimento dos partidos mais extremistas. Porquê? Porque quem está no governo, em vez de se preocupar em atender, digamos, à generalidade e à totalidade das populações, deixa pessoas excluídas, deixa segmentos excluídos, pela evolução social, pela dinâmica económica, por tudo isso. E é no fundo isso que um governo deve ver. E é por isso mesmo que um governo que esteja no poder, neste caso a AD, tem que levar em atenção de uma forma muito séria aquilo que são as questões levantadas por setores e por segmentos que se sentem excluídos da sociedade. Não podemos ter isso. Deixa-me perguntar ao Joaquim. Joaquim, esta semana ouvi várias pessoas, analistas, dizerem assim: esta conversa do Luís Montenegro com a questão da segurança, isto tem a ver com a necessidade de ir lá buscar eleitores ao Chega. Ou seja, como dizia o Carlos, está-se aqui a tentar encostar o PSD ao Chega. Isto é governar, que é perceber quais são as preocupações das pessoas e tomar decisões em função delas, ou não? É uma questão de responsabilidade política, ou seja, são os agentes políticos, aqueles que fazem política, que têm de explicitar o que são os seus objetivos e as suas intenções. E é por essa via que depois recebem os apoios dos seus eleitores. Eu recordo sempre uma frase do Dr. Mário Soares que dizia: eu tenho uma ideia para Portugal. E os amigos do Dr. Mário Soares depois acrescentavam: ouça, mas e se lhe perguntam qual é a ideia que tem para Portugal? Isso não interessa, não me perguntam. E Mário Soares respondia com aquele ar de bonomia: não, estejam descansados que ninguém me pergunta. Claro. Toda a gente sabe que eu tenho uma ideia para Portugal. Ora, é esta qualidade do político que consegue convencer a sociedade que dirige, que tem uma ideia para essa sociedade. É esta capacidade do político que lhe dá a autoridade que, a seguir, lhe permite exercer influência sem ter que usar os meios de violência, que é a lógica da democracia. É a arte de mandar sem impor, mas pela via do convencimento. Quando consegue explicar na sua sociedade
que a melhor maneira de satisfazer os interesses do conjunto é seguir uma determinada política, no caso, uma política de negociação e de consensualização. Ora, este talento de Mário Soares confrontava-se com o voluntarismo de um Sá Carneiro, porque o Sá Carneiro considerava que era preciso romper a teia de cumplicidades que fazia utilizar o poder dos militares para reforçar o poder dos políticos civis. Esse era também o talento próprio de Mário Soares, que, afirmando-se de esquerda e, portanto, de portadores de objetivos de transformação radical da sociedade portuguesa, conseguiam mobilizar as forças sociais para conseguir atingir objetivos. A responsabilidade política é ficar ligado aos objetivos que se anunciaram. Não pode dizer uma coisa num discurso e depois fazer o contrário disso no decreto que promulga. Esta necessidade de coerência ou de consistência é o que dá peso à frase "eu tenho uma ideia para Portugal". Ninguém tem dúvida que o Mário Soares tinha uma ideia para Portugal, mas também ninguém tem dúvida que o Sá Carneiro tinha uma ideia para Portugal. É isso que nós temos de procurar. Mas vou agora fazendo uma pergunta para a atualidade. Os que lá estão, os que aí andam, têm uma ideia para Portugal? Camilo, nem sempre é por vontade do próprio que se tem uma ideia para Portugal. Muitas vezes é Portugal que impõe a ideia. Por exemplo, quando ouço falar ou discursar o Pedro Passos Coelho, aquilo que me parece como óbvio é que foi a crise financeira que produziu aquele político. Ele já existia, não, mas a prova de fogo, o momento em que se afirma uma vontade política foi durante a crise financeira. Quem tem políticas com essas provas dadas não deve desperdiçar esse capital acumulado e deve utilizá-lo no sentido em que se utiliza uma panela de cobre para fazer uma refeição. Arroz doce. Hã? Arroz doce. Pode ser arroz doce. Mas para fazer um prato e dar de comer a quem tem fome. Não é isso o que habitualmente aparece na política portuguesa, porque dá-se mais valor ao sucesso, mesmo que artificial, do que à construção do caminho que permite o sucesso. Deu-se sempre mais valor à visibilidade da grandeza do que à construção da grandeza. Salazar dizia que se arrependia
de ter anunciado aos portugueses que íamos ter um estádio nacional, aquilo que veio a ser o estádio do Jamor, porque depois de ter anunciado e perante as dificuldades de concretizar esse projeto anunciado, toda a gente lhe perguntava, então o Estádio Nacional. Ou seja, um dirigente autoritário, como era o caso de Salazar, que também não escondia que era autoritário, não pode fazer política na base das promessas, porque depois alguém lhe pergunta Vai cobrar. quando é que concretiza, e de repente a autoridade conquistada desaparece porque se andou a prometer o que não se fez. Na política portuguesa é muito fácil construir o poder da promessa, mas é muito difícil realizar o programa de longo prazo. Deixa-me ir aí ao Jorge para fazer o programa de longo prazo. Ó Jorge, quem é o outsider neste momento da política portuguesa? Claramente André Ventura. E o tema de André Ventura, eu julgo que nós estamos a usar o que está a passar na política portuguesa nos últimos tempos de forma relativamente errada. Acho que nós temos um terremoto político muito mais violento do que parece. Nós estamos a 50 anos da comemoração do 25 de Abril e o país não está a querer reconhecer, desde a queda de Pedro Passos Coelho, que há um problema muito sério para resolver. O Partido Socialista andou a brincar com o país nos últimos tempos, com as reversões e com a ideia que tudo aquilo tinha sido um demónio que tinha passado para a política portuguesa. O PSD partiu-se em vários partidos e em várias sensibilidades, Iniciativa Liberal, o Chega, os centro-esquerda dentro do PSD, os passistas, os rioristas, agora os montenegristas, e a direita está-se a ancorar na ideia que só porque está no poder é melhor estarmos todos calados. Isto é o que está a passar em Portugal. Eu acho que é o oposto. Pelo facto de estar no poder, é que é melhor começarmos a discutir estes assuntos, de forma diferente que o Partido Socialista fez. Eu estava-me a lembrar da ideia de quem é que pode ser o outsider, e o Luís Montenegro pode ser um outsider, mas tem que ter coragem para ser. E como é que nasce essa coragem? O La Fontaine tinha uma expressão que é muito interessante. O nosso destino provavelmente pode estar na estrada que nós escolhemos para evitar o outro destino. Ou seja, ele quer evitar uma coisa e de repente pode ter a solução. Mas não pode fazer com que essa coisa não exista. No fundo, se nós pararmos e de forma fria analisarmos, o que é que eu observo? As pessoas querem que o Chega não exista. A esquerda. Vou dizer, em jornais é mais fácil. O Público é o jornal da geringonça. O Expresso está na zona dos situacionistas de Sá Carneiro. E, portanto, e depois há os outros e há as redes sociais. As redes sociais é onde navegam os outsiders. Os que não percebem o que é que se está a passar, não sabem qual é a solução, mas não gostam do que estão a ver. Isto é como o país está. E nós... e depois temos um outro problema. Temos o professor Marcelo, que está mesmo numa torre de marfim. Passou-lhe tudo por cima, agora vem com as gêmeas, faz umas habilidades julgando que está a falar para os portugueses, mas os portugueses, na minha opinião, já não o estão a levar a sério. Até porque ele já não se vai recandidatar e, portanto, acham isto tudo já um grande espetáculo. E é perigoso quando aparece uma personagem como Pedro Passos Coelho da forma que aparece. Porque fala nos elementos que são elementos que as pessoas emocionalmente se ligam. Teatro. As pessoas têm assistido ao teatro.
Toda a gente percebe isso. Há temas que são temas ou não da sociedade. Os temas da família. Os temas da família não são os temas. Não tem sido uma luta do Bloco e do PS nos últimos tempos. E então os outros não têm direito a dizer que não estão de acordo com isso? Não, porque isso somos de extrema-direita. Então não vai acabar bem. É que não acaba mesmo bem, não vale a pena nós estarmos a pôr... Ainda ontem Pedro Nuno Santos, na entrevista à CNN, deu a entender que não estavam nada a impor essas agendas, mas o PS fez isso de braço dado com o Bloco Fez isso porque queria o poder e tinha que conceder. Como agora o Montenegro pode querer fazer algumas coisas para ceder ao Chega. O perigoso disto é que quem lidera tem que encontrar um caminho que até pode entrar outros no comboio. Mas o caminho é um caminho que tem que ser o dele. Essa é que é a questão. Porquê? Porque se não o fizer... Porque eu pergunto às minhas... Nós na política, a última coisa que eu quero estar a fazer comentário político é comentário partidário. Não me interessam os partidos na política. Interessa-me o que é que os partidos fazem com a política. Sim, os partidos é que fazem democracia, Jorge. Não, certo, mas com uma condição. É melhor responder aos problemas das pessoas. Sim, claro. E se o problema tiver a ser levantado por um partido da extrema-esquerda, eu vou ter que dizer, eles têm razão. Porque Sá Carneiro, eu vou ler aqui uma coisa de Sá Carneiro, que eu acho que, e o Joaquim é que me alertou para o livro. E o que ele disse em 78, estes discordantes, estes oposicionistas, são os perturbadores do jogo situacionista e, como tal, nas alturas da crise, sobretudo quando a situação periga, têm de ser atacados, neutralizados, silenciados. É o que estão a querer fazer na política portuguesa hoje. O jornalismo está a querer fazer isso, como muitas correntes políticas e correntes, eu diria, como eu sabia, de ego, dentro dos partidos, o que é normal dentro da política. E então, quem não colabora com os situacionistas, o que é reacionário. Em compensação, que mundo de afinidades, os situacionistas não descobrem de si a unir os neófitos com os experimentados beneficiários. Para atacar o adversário que não entra no jogo do poder, usa-se criar-lhe uma imagem de direita que o liquidará ou uma imagem radical que o desacreditará. Eu olho para isto é Portugal hoje, que Sá Carneiro escreveu em 78. Nós não tem problema nenhum, isto é a política. A política é uma revolta permanente de pessoas que estão fora da situação e que não percebem porque já estão naquela situação. Então, olhando para o momento presente e sobretudo vendo a entrevista de Pedro Nuno Santos ontem, qual é que é o teu take? A entrevista de Pedro Nuno Santos deixou-me preocupado, porque percebi que Pedro Nuno Santos está a ficar do lado situacionista. Porque para mim os outsiders podem estar no PS, no PSD, no CDS, no Chega, na Iniciativa Liberal. É alguém que não está de acordo... Mas onde é que tu queres chegar? Tu achas que ele devia estar a apoiar o governo? Acho que ele devia estar a perceber que fazer oposição como está a fazer pode ser outra vez perigoso, porque é querer chegar ao poder. Um exemplo muito evidente. O campeonato da simpatia sobre os aumentos e dos excedentes. É um exemplo acabado. Mas é o que ele quer fazer. Pronto, porque querem todos participar num campeonato de simpatia. Claro. Não vai acabar provavelmente bem. Porque não vai chegar... Ainda hoje viu o Conselho de Finanças Públicas lançar avisos em relação a isso. Camilo, mas não vai acabar bem porquê? Eu vivo num sítio perto do Ministério da Saúde. Estou habituado a manifestações. E de tudo. E depois pensei assim comigo. Estas pessoas têm razão para se manifestar, não estão bem. Mas de alguma forma têm uma situação privilegiada porque se podem manifestar e têm acesso ao poder. E os que não se podem manifestar? Os que não têm sindicatos? Os que estão no Algarve, lá na Serra? Os que estão em Bragança? Os que estão no interior? Os que estão nos sítios que ninguém lhes dá atenção? São esses
que vão fazer o grosso do problema. Provavelmente terão 1 milhão de votos, anda por ali. Isto é uma diferença. Os outros que não participam nessa manifestação vão achar que os enfermeiros não têm razão, apesar de poderem ter, porque eles nem têm acesso à manifestação e a serem ouvidos. E o país, a política tem que perceber as pessoas nestas dimensões. Ora, quando os políticos da situação não param para pensar e querem agudizar ainda mais a situação, qual é o resultado que têm? Le Pen em França já tem 30% das intenções nas eleições europeias. E ela disse uma coisa que os franceses todos perceberam. Quem vai agora à França percebe isso. Nós não somos banidos do nosso país, mas há uma coisa que aconteceu ao nosso país. Nós estamos a viver num país que não conhecíamos. Isto é uma versão nacionalista levada ao extremo. Pois, mas também lhe deram todo o gás para ela poder dizer isso. Pronto. É isso que estamos a dizer. Um dia destes os suecos vão dizer a mesma coisa, Ora, os alemães vão dizer a mesma coisa e os espanhóis porque é que nós também. voltamos a insistir no tema da recusa das linhas vermelhas? Porque a recusa das linhas vermelhas, o que ainda é uma expressão interessante, é recusar a política. Nem a política não há linhas vermelhas. O outsider da União Soviética foi Gorbachev. O outsider da política americana foi Reagan. O outsider da inglesa foi Margaret Thatcher. O outsider na Alemanha foi Helmut Kohl. Os países precisam de outsiders, pessoas que abanam o sistema e dizem nada disto faz sentido. Eu recordo-me o que foi a greve dos mineiros e dos controladores aéreos. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? Controladores aéreos com o Reagan, mineiros com a Sra. Thatcher. Com a Sra. Thatcher. E com a recolha do lixo. Londres ficou durante 2 semanas com lixo na rua. E as pessoas não param para ver isto é política. Não. Porquê? Porque, qual é o problema maior que eu vejo hoje? As redes sociais têm uma componente altamente populista. E nós percebemos isso. Mas também tem uma componente de escape. Se o regime criou um conjunto de órgãos de comunicação que não estão, obviamente, não estou a dizer que o regime paga para se fazer aquele tipo de... Não é isso. O que eu estou a dizer é que reflete de a sua forma à sociedade. Mas se essa reflexão da sociedade não for ancorada na realidade, as pessoas vão à procura da solução. É a mesma coisa que eu estar a ir a um médico e o médico está-me sempre a dizer que eu tenho uma dor no pé e a mim o que me dói é a cabeça. Ele chega a um ponto e diz, pá, desculpa lá, mas tu não estás a ver o meu problema. Tu continuas a dar-me uma terapia para um problema que eu não tenho. Eu tenho outro problema. E isto está-se a passar na sociedade portuguesa. E o silêncio que eu estou a ver à direita, só porque a direita, que é o meu espaço político, está no poder, vai acabar mal para a direita. Porque é óbvio que... porque é que o tema de Pedro Passos Coelho criou porque é que teve esta dimensão? O que é o livro? O livro. A apresentação do livro. Portanto, estás a falar de ontem. Porque os situacionistas caíram todos em cima com a ideia, outra vez, que há pouco o Joaquim dizia, que é vamos outra vez bater naqueles que até nos deu uma pista para onde é que nós devíamos ir. Que era um ativo tóxico. Me lembro do meu amigo Luís Paixão Martins ter feito um livro que era o ativo tóxico, que era a TAP ao PS e para o PSD era o Passos Coelho. O Passos Coelho. Queria-se ver o livro do Pedro Nuno Santos e queria ver o Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho volta a aparecer, mas não é porque ele provavelmente quer aparecer, não é isso. Ele volta a aparecer porque não há nenhum político, há outra coisa que as pessoas têm que se convencer, que eu acho piada, nenhum político se reforma. Não me lembro de ver um político dizer amanhã nunca mais falo de política. Como dizia um amigo meu moçambicano, não sei o que é que o política tem o poder, aquilo deve ser açúcar no ponto melhor. Todos gostam daquilo e ninguém desiste da política. Não vejamos o caso de Cavaco Silva, com a idade que tem, continua a fazer política. Não há possibilidade de um político se reformar. E é um erro ver a dizer, não, mas o Pedro Passos Coelho não devia ter falado. Epá, mas isso não existe em político. Ou o Rui Rio, ou o António Costa. O Pedro Nuno Santos pode fazer o que ele quiser, que todos os políticos do PS
que não estiverem de acordo com o que ele está a fazer vão aparecer. Depois vão dizer, não, para a defesa das nossas tropas, por favor, não cries mais perturbação, porque estás a dar trunfos aos inimigos. Isso não existe na política. Como dizia o Churchill, os inimigos estão na minha bancada, os adversários estão na outra. Foi sempre assim a política. Portanto, o que eu julgo é que este terremoto político é mais sério porque nos 50 anos nós temos todos os governos de Portugal à direita. Todos. E temos a esquerda sem saber qual é a ideia para Portugal. Porque eu pergunto a mim mesmo, Montenegro pode não ter uma ideia para Portugal, mas também provavelmente não tem o Chega nem o Pedro Nuno Santos. E porquê que eles não têm uma ideia para Portugal? Porque criou-se uma política que impede de ter uma ideia. O Chega tem que ser de protesto. O PSD está com medo de ter uma ideia porque afeta toda a gente. E o PS porque esteve no poder e teve 8 anos para fazer uma ideia e o resultado foi corrido porque nem aplicou aquilo que achava que ia fazer, correu-lhe mal e teve o descalabro que teve a nível governativo. Portanto, para ti ninguém tem uma ideia para Portugal. Neste momento estamos num período de transição. Não, tem aquilo que eu te dizia, Camilo, como dizia La Fontaine, ao evitar uma estrada, pode ser que ele encontre a estrada. Ou seja, o que eu quero dizer é que o exercício do poder é uma coisa que tem virtudes. Ou seja, o caso concreto, no caso de Montenegro, é tão evidente quando ele faz uma coisa que atacou o tema dos símbolos. Era uma coisa que se calhar se pensasse, ninguém pensava no assunto, mas ele disse, não, isto é um assunto que interessou aos portugueses, então eu vou atacar este assunto. E a seguir se calhar veio com outro assunto. Agora vem o pacote da corrupção. E pode ser que ele se surpreenda. E de repente diz, mas afinal o pacote... mas é por causa do Chega. É indiferente. O que ele percebeu... É uma preocupação dos portugueses. É uma preocupação dos portugueses. Então eu ataco. E de repente os partidos começam todos a alinhar e a dizer, não, eu tenho que fazer uma posição diferente porque o governo está a dizer coisas que eu não esperava que ele dissesse. Carlos, o que é que tu achaste da entrevista do Pedro Nuno Santos e o que é que isto diz atualmente da política? Eu vi muito mal e devo dizer que não tenho... mas quer dizer, aquilo que estamos aqui a falar é, ponto número 1, eu sempre disse e continuo a dizer, eu acho que vamos viver um período pré-eleitoral. E isto não significa que vão ter que existir eleições. Basta cada um dos partidos pensar que podem acontecer eleições a curto Mas é o que prazo está a acontecer. E integram, e é o que está a acontecer. E o próprio discurso de Montenegro, na tomada de posse, indiciou isso. De alguma afrontação. Mas eu acho que faz todo o sentido essa afrontação. E faz todo o sentido que ele procure resolver os temas fundamentais que levam... Nós temos dito que não são absolutamente estruturais, mas são temas que podem alterar significativamente o nosso modelo, o nosso estilo de vida. Nós, quer dizer, também não estamos aqui à espera que venham ao outsider fazer uma revolução, com uma espingarda às costas, com as tropas. Não é isso que está em causa. O que está em causa é alterar estruturalmente o nosso sistema de vida. Deixarmos de ter esta visão permanentemente estaticista de que é do Estado que vem as soluções todas e começarmos a ter uma visão mais, eu diria, mais flexível, e a questão das crises e da intensidade das crises é relevante a este nível. E o facto, na realidade, os eleitores em Portugal mudaram à direita. Mudaram à direita, porque entendem que as soluções têm que ser novas, entendem que as soluções de neoliberalismo têm que acontecer no país, no Serviço Nacional de Saúde, ou no Sistema Nacional de Saúde, na educação, porque as medidas anteriores não resolveram. E eu acho que esse é um tema que é fundamental. O Jorge referia que o Montenegro pode ser o outsider. Outra vez naquilo que eu há bocado, era uma conversa que eu tive aqui há dias com um amigo meu, em que ele dizia justamente isso. Tem que ser outsider nas soluções. Não é preciso ser outsider no momento da entrada. E é aquilo que, por exemplo, mesmo em termos de ciência política, se chama às vezes o insider-outsider. Já lá estava, mas mudou. Já lá estava, mas trouxe novas soluções. E eu gostei da imagem do Jorge sobre eu não quero aquela estrada, pode ser que esta me leve à solução. E isto é um tema que é relevantíssimo. Eu não quero aquela estrada. A negação daquela estrada, que foi a estrada que não nos levou a lado nenhum, pode ser importante para se encontrar a nova estrada. Às vezes a questão é esta, e qual é a nova estrada? Vamos vendo, vamos procurando, vamos testando, até que porventura chegaremos
Nuns casos não conseguimos, noutros casos não vale a pena pensar que vamos ser 100% perfeitos. Ninguém é perfeito a 100%. E, portanto, onde é que isso nos vai levar? Pelo menos vamos testar, vamos tentar caminhos diferentes dos anteriores. Em alguns seremos sucedidos, noutros o Governo não conseguirá aprovar, seguramente, porque o Parlamento neste momento está numa guerra, justamente por estar em fase pré-eleitoral. Mas, Carlos, repara nisto. A mim começa-me a preocupar o atual momento, porque a sensação com que fica é que ninguém vai fazer reforma para coisa nenhuma. Está só a falar em distribuir. Se ouvires este acordo, esta predisposição que o Pedro Nuno Santos revelou em relação ao Luís Montenegro de nós estamos dispostos a fazer acordos aqui porque há consenso só para distribuir dinheiro, não para fazer reformas. Essa é a primeira preocupação. A segunda é que se tu olhares para o que está a ser proposto, tu não vês qualquer ponta de sinal para onde é que querem levar o país. Isso é verdade. Estás a ver? E se te recordas, nós temos falado aqui que para mim o importante são as próximas eleições e não estas. Estas são uma fase preparatória para as próximas. Se nas próximas eleições se conseguir uma maior clarificação do nível de poder em Portugal, significaria, por exemplo, se calhar o PSD ou a AD ter uma maioria mais significativa, a Iniciativa Liberal, por exemplo, ter uma maioria mais significativa. Se conseguirem chegar aí, eu admito, eu já disse várias vezes, para mim importante vão ser as próximas eleições. E o que é importante para este governo é, pelo menos, tentar resolver os problemas. Se calhar não vai conseguir. É claro que neste regime pré-eleitoral, nesta lógica pré-eleitoral, o que o Pedro Nuno Santos e o PS querem é dizer fomos nós que tomámos a iniciativa. Agora andamos na prática, a corrida não vai ser para resolver, vai ser para dizer é meu. Fui eu. Vai ser para mandar. Quem mandou o foguete? Fui eu que mandei o foguete, fui eu que mandei. Mas isto é típico de uma zona pré-eleitoral. E vamos ter um Parlamento a funcionar numa lógica pré-eleitoral. O que é importante? É importante que o Governo tenha um rumo, siga um rumo, procure resolver estes problemas, fale, mostre. E alguns no tempo isto tem que ser clarificado. Porque num Parlamento a trabalhar numa lógica que é uma lógica quase de guerra eleitoral permanente, não há soluções. Não há solução possível. Não há solução. Porque se a solução for boa, os outros não vão deixar. E os outros não vão deixar. Se a solução for evidentemente que já estão, o tema que é de aquilo em que aparentemente estão todos de acordo, não, estão de acordo num princípio básico, estão de acordo num princípio genérico. Sim. Um exemplo da questão da solução e não aproveitar as mudanças. Esta reação do Governo, ou de algumas figuras do Governo, à intervenção de Pedro Passos Coelho, é uma reação profundamente errada, porque a melhor maneira de resolver o problema era dizer, sim senhora, o que o senhor está a dizer nós vamos ouvir. Exatamente. O que estão a querer fazer é uma coisa completamente estranha, mas quem é que está a querer fazer isso? Mas, Jorge, é a situação, o problema é mas que, desculpa. Publicamente eles não podiam dizer uma coisa diferente, mas na prática estão a mostrar que estão a ouvir. Porque Não. Na corrupção mas saltaram figuras gradas do partido. Ou seja, pedem para o Pedro Passos Coelho não falar e quando ele fala, saltam a dizer que ele não deve dizer. Não, é ao contrário. Então o que ele diz, então ouço e vou ver o que posso fazer. Porque excesso... Agora, a essência do governo minoritário é eu tenho o meu programa, mas não tenho a maioria por fazer. Então a única coisa que eu tenho que fazer é apresentar coisas que eu acho que devo fazer. Não é dizer, não. Mas queres um exemplo de como é que as coisas não funcionam? Vê que eu há bocado ia dar aqui nota na pergunta que fiz ao Carlos. Tu tens um aspecto fundamental do programa da AD, que é baixar o IRC das empresas. Pois no fim de semana lá estava o comentador Marcos Mendes a dizer que o PSD ia deixar cair aquilo para negociar com o PS. Então o governo fica igual ao PS. Exatamente. Mas, por isso é que eu estou preocupado. Estava só. É justamente o que o governo tem que mostrar é um caminho firme, claro, com firmeza. Obviamente. Agora, o governo não tem que mostrar. O governo há coisas não vai conseguir resolver, mas não conseguindo resolver, tem que mostrar a firmeza que queria resolver. O governo tem que ser firme. O governo tem que ser firme, afirmar essa firmeza
isto é um pedonagem, mas não, afirmar essa firmeza e mostrar que quer resolver os problemas. Que problemas? Aqueles que são reais. E o Chega levanta problemas reais. E o Iniciativa Liberal levanta problemas reais. E outros partidos levantam problemas reais. O Governo tem que ser capaz de mostrar que os quer resolver. Dir-se-á, é preciso muita negociação, é preciso uma grande capacidade de negociação. Isto é sonho, isto é sonho, Carlos, isto é sonho. Carlos, que é uma coisa interessante, que é, e vou ter que dizer isto, senão as pessoas não percebem. Quando tu utilizas Marcos Mendes não quer que o PSD chegue a acordo que chega. Então diz que se deixa cair o IRC. É fácil. Chega ao pé do Chega e diz, vamos tratar do assunto. Não quer. E a situação é complexa porque todos os partidos provavelmente vão perder por não fazerem o teatro certo, porque as pessoas estão todas a observar. E só estão a fazer o teatro para achar que há um que ganha porque fez melhor teatro que o outro. Mas as pessoas não são estúpidas. As pessoas vão observar. Se o PSD dissesse, olha, eu agora venho com este tema do IRC, tu votas contra, voto contra. Tu chega, diz lá o que é que queres. Então, mas por isso é que eu acho que uma atitude errada do PSD. Não, mas o que eu estou a dizer é, Marcos Mendes faz parte da linha que só há uma zona com que falar. O Governo tem que escolher a forma, dado que se meter numa embrulhada com as linhas vermelhas, de ultrapassar isso. Se não o fizer, então estamos de acordo, epá, andamos aqui nesta conversa. As pessoas, a expressão de Pedro Passos Coelho é muito perigosa, Camilo. Pedro Passos Coelho não é um comentador como nós, é uma pessoa que tem peso político. Quando ele fala em teatro, obviamente, a partir daí há um conjunto de pessoas que começam, isto é tudo um teatro para quê? E começou a ser um problema. E, portanto, nós não nos iludamos, por isso é que é melhor, eu acho que o recato que o Governo teve em não dar o nome dos ministros devia ser o mesmo para não responder a ninguém agora. Mas eu hoje vi, eu ainda não vi as reações hoje, mas já há bocado ouvi para o Rangel que nem sequer comentou e eu acho que ele fez muito bem. Muito bem, claro que sim, óbvio. Faz a opinião, não comenta. Desculpa, a gente está a monopolizar o seu tempo. Esta permanente nota de que tem que negociar é uma ficção. É claro que é uma ficção. É uma ficção, no fundo aquilo é uma ficção. Não, por muito que vá negociar, ou perde completamente aquilo que são as suas referências e vai adotar a solução do outro, é claro. Ou então mantém a sua firmeza. Negociar, é uma ficção pensar que o Governo vai conseguir levar avante reformas fundamentais negociando. Eu estou totalmente contra, e disse na segunda-feira logo no comentário de manhã, com aquela tese do Marcos Mendes, que acho que é uma perfeita estupidez. Joaquim, estava a ouvir esta última parte deste programa e estava a pensar, aqui está a explicação dos governos de iniciativa presidencial. Onde é que isso já vai, Joaquim? Porque era, no fundo, governos para resolver o impasse. Mas o impasse resolve-se com partidos, Joaquim, não é com pessoas nomeadas pelo Presidente da República. Eu não digo que não é com partidos. O que digo é que a explicação para os governos de iniciativa presidencial estava a aparecer na descrição destes bloqueamentos e impasses. O Joaquim é testemunha e participante nessa época. O general Arianos nomeou Nobre da Costa, Maria de Lourdes Pinta Silva e mais uma pessoa. Quem é que era o terceiro? Foram 3 governos de iniciativa presidencial, não foram 2. Também o Mota Pinto. E o Mota Pinto, exatamente, 3. O Joaquim, nenhum deles funcionou. E teve que ser, nenhum deles funcionou. E teve que ser as eleições de 79 que permitiu a formação da Aliança Democrática e a maioria da Aliança Democrática. Não foi os governos do Presidente. Mas só chega às eleições que resolvem depois de ter passado por fórmulas que não resolveram. Então o Joaquim está a dizer que vai haver umas eleições que vão resolver esta fórmula que não vai resolver agora. Agora vou ser venenoso. Este governo de Luís Montenegro é um governo de iniciativa presidencial, segundo a leitura da nota do PS. Mas convém não esquecermos, porque o próprio se lembrou disso e falou nestes últimos dias, o primeiro governo do António Costa foi um governo de iniciativa presidencial. Perfeito. E ainda agora aparece
o Marcelo Rebelo de Sousa a dizer: a minha área política ficaram não chateados me comigo. perdoa aquilo que eu fiz com António Costa. Portanto, estamos a comemorar 50 anos de regime democrático. Mas no suporte. Porque o governo foi, indo ao Cavaco Silva, É verdade. ou seja, o governo nasceu no tempo do Cavaco, do professor Cavaco Silva. Mas ele deu gás. E o que ele diz, exatamente, o que ele diz que não me perdoam é o facto de ter suportado, ter apoiado e ter, como o Jorge diz, de ter dado gás ao funcionamento do governo. Mas refere aquilo que a minha área política não me perdoa. Portanto, sim. identifica protagonistas e coloca-se na posição de ter manipulado os protagonistas. Só correu mal. E porquê que correu mal? Porque o Marcelo Rebelo de Sousa é aqueles jogadores de meio campo que se dribla a ele próprio. E, portanto, de tantas fintas que fez a ele ele tropeça próprio, nele mesmo. acabou por É mais tropeçar. grave. Não é? E marca a falta contra ele mesmo. É mais grave. Ora, bom, mas isso dá-nos indicações sobre como é que funciona o sistema político em Portugal. E se houve alguém que percebeu como é que funcionava, foi o Dr. Salazar. Manhoso, mas governante para manhosos. E justamente porque os portugueses estão sempre... Somos especiais. Ponha isso numa parte positiva. Somos especiais. Não, estão sempre com a mão no saco das esmolas da igreja. E cada vez que ponham uma moeda, tiram 4. Tem que levar... Isso é um bom retrato, Joaquim. Tem que levar a mão fundo, mas E ainda por cima pedem perdão. se nós não refletimos sobre o que são estas indicações da nossa história política, condenamos-nos a repetir os erros. Repetir os erros. Muito bem. Mas convém sempre recordar aqueles que encontraram soluções com sucesso. Sim. Bom, e já passámos claramente o tempo, chegámos ao fim do Think Tank desta semana, como percebeu, e como sempre aqui há elementos interessantes para discussão. Antes de irmos embora, eu quero só lembrar as parcerias que o canal tem, e este programa também, com a Prozis, que é mais importante, também com a Belt Seguros, e este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidat. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira. Mas antes de ir embora, quero fazer aquele pedido sempre: colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Também sabe a razão. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Quanto a mim e você, já sabe que temos encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Fique bem e até à próxima semana.